se você enxerga realmente a sua liderança como uma coisa muito transacional, inevitavelmente você vai acabar dessa forma, porque você está enxergando a pessoa como um custo. O olhar de empatia não pode ser só de um líder para um liderado, tem que ser também de um liderado para um líder. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitos líderes provavelmente já se perguntaram, que é como liderar pessoas difíceis. E para falar sobre esse assunto eu trouxe uma pessoa fera que vai ajudar muito a gente nesse debate. Deixa eu pegar minha colinha aqui que a bichinha é fera. Ela é mestre em cognição e linguagem e especialista em pedagogia empresarial. Ela possui experiência como escritora e desenvolvedora de programas de ensino e como investigadora de ensino remoto emergencial e tecnologias digitais. Eu falei com vocês que ela era fera. E atualmente ela atua com endomarketing em empresas de pequeno e médio porte e é multiplicadora da psicologia positiva e florescimento humano. Raquel Peralva. Olha, achei chique isso. Bastante coisa. Obrigado por você ter vindo, Raquel. Nossa, eu tô muito feliz com o convite, Pedro. Muito mesmo. Vai ser bacana a gente falar sobre isso, né? A gente tava começando a falar aqui que até quando a gente tava... eu tava pensando assim no tema, eu pensei assim, caramba, falar sobre o tema ser como liderar pessoas difíceis. A gente não tem intenção de estigmatizar ninguém, né? Sim. E quando a gente fala, pô, uma pessoa é difícil, seja o líder ou seja o liderado, a gente acaba entrando nesse mérito. Então, aqui, até pra gente começar, eu acho interessante a gente falar quais são os fatores, assim, que levam a uma relação ficar difícil, né? A gente sabe que quando a coisa tá começando a pegar fogo mesmo, é inevitável e a gente já enxerga claramente que a relação não tá boa. Mas tem algumas coisas por trás ali que vão levando aquela relação ficar muito difícil e dentro de uma empresa isso pode ser um negócio muito complicado. Como é que você acha, assim, que a relação começa a ficar difícil? Como é que a gente começa a identificar que a relação, assim, olha, essa aqui precisa ter algum tipo de intervenção? Se a gente for falar em relação como um todo, não necessariamente só empresarial, Sim. Hoje as pessoas colocam um top 1, que é a comunicação, a falta da comunicação. Eu já vou um pouquinho mais a fundo. Eu acho que existe a falta do olhar o outro, né? A falta da empatia, na verdade. Porque em qualquer relação, quando a gente fala inclusive de mulher, as pessoas geralmente procuram inconscientemente alguém parecido com o seu pai. Então, alguém que vai cuidar de você, né? Isso é muito dito por aí na psicologia. Dito isso, você não está procurando alguém que você quer feliz com. Você quer ser alguém que te faça feliz, na verdade. Então, olha o egocentrismo nisso aí, né? A gente está sempre procurando alguém que faça por você. Dificilmente alguém que troque com você. Então, em qualquer relação, se ela não tem uma empatia, ela vai, em algum momento, queda livre. Né? Então, eu acho dessa forma, né? Assim, dentro de uma empresa, principalmente, que é o nosso tópico hoje, a gente conseguir olhar o todo é o importante. Sim. Quando eu foco só naquele problema, eu fico fechado naquele problema, eu não consigo me abrir para as outras possibilidades. E aí eu já trago essa questão das múltiplas inteligências, né? Eu fico focado, a gente como professor sabe disso, a gente fica focado em um tópico, sabe? A pessoa precisa saber fazer aquela atividade. Tudo bem, mas ela não desenvolve bem aquela atividade, mas ela tem uma outra coisa que ela é muito boa. Será que eu estou tendo esse olhar para o que ela é muito boa? E aí a gente vai cair no tal da comunicação, que não tem jeito. Que é uma relação mesmo, assim, né? Quando a gente fala de comunicação, é mais como se eu estivesse falando um idioma que a outra pessoa não entende, né? Pode ser a forma que está falando, né? O conteúdo que está sendo discutido, o jeito de cada um. Então, cada pessoa, ela carrega algumas coisas, né? Alguns tipos de relação que ela cultivou até ela chegar ali, né? Sim. E aí, quando ela chega ali, de repente, ela pode se deparar com um líder que não
não teve a mesma formação, não teve o mesmo contexto, e aí essa cultura acaba se chocando, né? As pessoas costumam muito... Antigamente falava-se muito assim, somos todos iguais. Hoje as pessoas já entenderam que esse discurso já não cabe mais. Hoje já mudou o discurso para ser diferente é normal, né? Já devem ter ouvido isso por aí. Então, hoje as pessoas precisam entender, quem quer ser um líder precisa entender que a mesma forma como eu falo com Pedro, não vai ser a mesma forma provavelmente que eu falo com Maria. Então eu preciso entender e conhecer as pessoas que estão ao meu redor. Lá na agência a gente fala muito, né? O óbvio precisa ser dito. Sim. Porque o que é muito óbvio para mim não é para o outro. E aí eu bato muito na tecla. Se precisar, desenha. Que a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. E aí a gente entra numa questão muito mais profunda. Hoje, a gente tem pessoas que estão diagnosticando, por exemplo, toque, enfim, questões muito mais profundas cognitivas que nem sabiam que tinham, né? E agora, depois de adulto, tem pessoas com patologias descobertas nesse momento. Saber lidar com essas pessoas, saber ter esse olhar diferenciado, que com uma pessoa eu preciso ser mais direta, com outra pessoa eu preciso ser mais delicada ao falar, com outras eu preciso falar, escreve aí o que eu tô falando, para você não esquecer. Então eu tenho que saber lidar com essas múltiplas potencialidades por aí. Agora, se eu não tiver paciência para isso, se eu não quiser, eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar só com máquina, não com ser humano. Exatamente. E o ambiente corporativo, ele te induz a isso de uma certa forma, né? De processos repetitivos, divisão do trabalho. Então, quando um líder assume aquilo ali, ele já inevitavelmente pensa naquele formato, que tem que encaixar dentro de métodos, dentro de caixinhas. Então, é uma relação realmente complicada, né? Sim. Até para quem está sendo liderado também, porque a tendência natural, eu acho que a gente tem, é de que posições de hierarquia mais altas, a gente tende a falar assim, mas espera aí, eu só devo satisfação aos meus pais, né? A gente foi criado assim, né? A não lidar muito bem, às vezes, assim, não foi preparado, eu digo, né? Na formação completa que a gente tem até chegar no mercado de trabalho. E aí, quando a gente começa aquilo ali, pode ser um choque bem forte, muitas vezes, né? Sim. E aí, por isso que eu acho que tem que entrar muito o exercício de empatia, né? Hoje as empresas estão adoecidas porque nós temos pessoas adoecidas. Todo esse imediatismo que a internet trouxe pra gente fez a gente aumentar esse egoísmo e essa agilidade, e esse pra ontem. Então, ninguém quer perder tempo, muitas vezes que para eles é uma perda de tempo, em conversar, em analisar, em parar para pensar e ver a ótica do outro. Muitas vezes a gente chega numa empresa e trabalha com o gestor, porque é sempre assim, né? O trabalho dentro do marketing, você tem que começar de cima para baixo. Sim. Então, muitas vezes a gente trabalha com o gestor, como ele tem que conhecer e tratar o seu colaborador. Mas muitas vezes, lá no front, a gente encontra as pessoas que não querem analisar o oposto, o contrário. O olhar de empatia não pode ser só de um líder para um liderado, tem que ser também de um liderado para um líder. Eu tenho que saber também lidar com essa pessoa, saber falar com essa pessoa, de que forma que eu vou me reportar. Hoje não está muito bom, então eu vou evitar falar tal coisa, né? Hoje, de repente, está precisando conversar. O líder, ele não precisa ser uma pessoa tão distante assim, né? Ele também é um ser humano, então é uma troca. E é uma das coisas que se falam sobre a liderança é justamente a solidão, né? O líder, ele muitas vezes precisa tomar decisão sozinho, e aí às vezes ele pode acabar se fechando, né? Nesse mundo, e aí mesmo que a coisa vai só piorando, né? Mas ele também precisa olhar que ele não precisa conduzir a vida dele, a liderança dele dessa forma. Sim. Que ele tem as pessoas ali, não é para necessariamente elas fazerem o que ele quer, mas é justamente também para ouvir elas, né? Então, se ele compartilhar, né, é uma troca que a gente não sabe aonde que tem que começar, né? Alguém tem que começar esse movimento para ouvir e aí baixar as armas muitas vezes e começar a relação do zero, né? Um líder, ele é quase um professor, né? Sim. E é difícil ser um professor, você sabe disso. Ser professor é justamente lidar com essa realidade que a gente está falando. Hoje a sala de aula, ela é uma loucura. Você tem mais pessoas laudadas do que não. Então, você lidar com essa situação
é uma linha muito tênue. Até que ponto eu vou dar essa liberdade, até que ponto eu preciso me impor, até que ponto eu vou ouvir, até que ponto eu vou me afastar e tomar minha decisão. Então, eu acho que o trabalho do líder mais difícil é esse, é saber dar essa liberdade sem a tal libertinagem que fala muito por aí. Até que ponto a gente consegue ouvir a todo mundo, mas dar 2 passinhos para trás e entender qual é a melhor solução para aquele problema, né? Não ser tão influenciado, mas também não ser tão fechado. Sim. É um trabalho. Ninguém nasce líder. Você nasce com traços de liderança, mas um bom líder ele precisa estar sempre estudando e se aperfeiçoando e entendendo como é melhor. Porque assim como o mercado muda, as pessoas mudam. Sim. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. E é um exercício diário, né, do líder, né? Porque se a gente for pensar que não existe uma fórmula pronta, né? Até no próprio estudo da liderança existem os arquétipos de liderança, técnicas de liderança que são diversas. Então, se você tentar colocar-se numa caixinha, vai ser complicado você tentar achar que as pessoas são daquela forma. E aí o líder ele precisa ter um olhar um pouco mais amplo para as coisas e no final das contas ele sempre vai acabar tendo que olhar primeiro para ele, provavelmente, né? Eu acho que é por aí que ele tem que começar. Se a gente tivesse que falar em que momento ele poderia começar a lidar com pessoas difíceis, seria isso, né? Eu acho que a primeira pessoa que ele tem que lidar de fato é com ele mesmo. Com ele mesmo. Né? Eu, num papel de liderança, não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente tem aquela coisa de é melhor fazer. Se eu quero bem feito, é melhor eu pegar pra fazer. O líder herói. Não tá sendo líder, já começa por isso aí, né? Então, o líder, ele precisa se analisar e entender que eu faço bem feito? Faço. Outra pessoa faz bem feito? Faz também. Mas vai ser igual a mim? Não vai e tá tudo bem. Esse tá tudo bem precisa ser genuíno. Sim. Eu preciso olhar para o outro e falar, vou deixar fazer, vou olhar, vou analisar. Não vai ficar igual ao meu, mas não significa que o igual ao meu não tá bom. Só é diferente da forma que eu faço. Né? Uma vez a gente atende uma papelaria, né? Uma rede de papelaria aqui de Campos, e aí eu tava com as líderes, trabalhando a liderança. E aí uma delas, não, mas eu deixo fazer. Eu falei, tudo bem, depois que faz, o que você faz? Eu vou lá e troco tudo de lugar. Que era arrumação de um determinado setor. Eu falei, então como você tá deixando fazer? Aí tudo bem, trabalhamos e tal, e ela falou assim, então agora você vai deixar fazer, e você só olha se tiver certo. Aceita que dói menos. Ela foi, olhou, tava tudo certo, mas não tava do jeito que ela queria. Aí ela foi, não, Raquel, mas foi ótimo, porque eu dei um feedback, eu falei, ai meu Deus, qual foi o feedback que você deu? Não, eu disse que tava tudo certo, mas que seria melhor. Eu falei, para, que já morreu aí. Será que essa pessoa que está trabalhando com você, ela é difícil e não tá querendo desenvolver o trabalho, ou nada que ela faz tá bom? Então, até que ponto essa pessoa de fato é difícil de trabalhar, ou você não está dando a oportunidade dela crescer e melhorar e mudar, se tudo que ela faz tem um porém, tudo que ela faz tem algo a mudar? Quem que está sendo o difícil dessa relação? Né? Então, o trabalho com os líderes é um trabalho muito difícil, porque o ser humano ele tem a tendência em culpar, em colocar a responsabilidade no outro da relação. E é difícil você ouvir e falar assim, não, realmente eu sou difícil. Eu não sei lidar. Eu me coloco na frente, né? A gente sempre tem essa tendência de jogar pro outro e não fazer o meia-culpa aí. Ou seja, então até colocando essa frase, né, como liderar pessoas difíceis, pessoa significa também, tem que incluir a própria pessoa que está escrevendo aquela frase, né? Boa, bem falar isso. E aí, nesse aspecto do autoconhecimento do líder, assim, existem várias formas que ele pode buscar isso. Ele pode usar na execução ali mesmo, ele ir aprendendo, fazendo reflexão, mas existem outras formas também, né? Com uma consultoria, uma mentoria, até com terapia, né?
Mas é muito individual, né? Não, Muito. não é uma coisa que eu consiga... Não tem uma receita. É uma receita e eu comprar uma coisa pronta, Não. assim, como se fosse né, um pacote, assim. Não. Não dá, né? Não é dá. por aí, né? Na verdade é um processo a longo prazo, né? E a gente sabe que líderes bem formados, eles não acabaram de chegar no mercado. Eles estão num processo contínuo. Mas o que eu acho muito interessante de um líder é quando ele tem abertura para isso, quando ele se abre para o novo, quando ele se abre para ouvir tudo que está ao seu redor. A gente percebe muito isso quando a gente faz processos de formação de liderança, né? Então, tem pessoas que ficam 6 meses, 1 ano com você e que não desenvolvem absolutamente nada. E tem pessoas que em 1 mês aquela chave vira. Por quê? Porque é uma pessoa que está aberta ao novo, ao conhecimento. Um líder que é fechado, que acha que já nasceu pronto, ele nem entrou no mercado ainda de liderança. Pois Né? é. E é um erro muito recorrente de empresas. Pegar pessoas que são excelentes executando determinado trabalho Sim. e colocar essas pessoas, não, eu tenho confiança, ela desenvolve muito bem, vou colocá-la como um líder de setor. E aí vem tudo por água abaixo. Porque a pessoa é muito boa executando um serviço. Ela é boa naquele front ali. Agora, ela liderando pessoas para executar aquele trabalho é complexo. Complexo, primeiro, porque você precisa se formar líder, né? Segundo, porque você entra naquele exemplo que eu te dei. Você acha que a sua forma, que você faz muito bem, que a empresa diz para você, você é muito bom nisso. Ensina as outras pessoas a fazer isso também. Aí você acha o quê? Não. Então, o meu formato fechadinho, que eu faço há 10 anos, é o formato certo. Então, todo mundo tem que me seguir e fazer igual. Não fez igual a mim, já tá errado. Por aí. Né? Então, é um processo que quer se tornar líder, quer ser líder de algo, seja uma pessoa aberta a ouvir e aberta a mudanças, né? E aberta a um novo. Porque senão, você não está liderando nem a você, quanto mais os outros. Esse né? que é o ponto, né? E, inevitavelmente a liderança ela tem um cargo hierárquico. Sim. Ela é uma posição maior. Mas quando você enxerga isso pode até insuflar muito o seu ego Sim. a ponto de você entender que... Por isso que tem aquela frase que o pessoal fala, né? Que o poder diz muito sobre a pessoa, Quer conhecer né? uma pessoa, dê poder Você dê a ela. poder a ela, exatamente. Então, assim, às vezes o poder realmente, ele te deixa bêbado ali de vaidades, né? É. Às vezes ressalta os piores lados que nós temos, Sim. assim, e aí Mas você sabe, expulsa Pedro, aquilo, né? que isso é algo que a gente via muito antigamente, de você dar o poder à pessoa e ela inflar o ego. Hoje eu tô encontrando um outro lado. É de você dar poder à pessoa e ela minar as Se retrair. forças. Ela se retrair, ela se trancar, Olha só. ela não conseguir desenvolver. Porque tem um detalhe também, quando você tira uma pessoa que participava de um grupo e puxa ela, pinça Pra ela cima, para uma liderança, ela precisa tomar determinadas atitudes que muitas vezes vão causar desagrado naquele grupo que ficou ali, Exato. né? E às vezes a pessoa não quer se indispor. E ela vai se trancando, ela vai travando os sentimentos, ela não consegue tomar as decisões, ela acha que vai tomar decisões errôneas, ou ela vai prejudicar os seus colegas. E é um sofrimento a E pessoa. é um sofrimento, né? Então, entender esse papel da liderança, essa linha tênue de que eu não quero prejudicar ninguém, mas eu não posso prejudicar a minha posição dentro da empresa. Quantos e quantos líderes eu encontro por aí que preferem prejudicar a sua posição dentro da empresa do que de fato tomar uma decisão que vá ser melhor para a empresa e não para o seu colega. Essa questão de você trazer uma pessoa... Eu acho que talvez seja por isso que muitas empresas preferem até trazer líderes de fora. De fora, sim. Porque você pensar ela dali de baixo e colocar ela em cima, toda aquela relação de amizade, de companheirismo que ela desenvolveu ao longo dos anos ali, chorou, riu junto com seus colegas, quando fala assim, agora você está acima delas. Você vai liderar elas. Por mais bonito que seja o discurso de que você é respeitado, que você é um exemplo, que as pessoas até gostem, é complicado, porque quando a pessoa vai para cima, você já começa...
Aquela Mudou, pessoa hein? ali mudou, exatamente. Mas aí é que tá o grande erro, né? Vamos colocar duas situações. Eu sou dono eu sou dono de uma empresa, sou um gestor de uma empresa e eu tenho alguém ali dentro do meu setor que eu falo, olha, tem perfil, é muito bom no que faz, de repente eu vou puxar para liderança. Que é o que me acontece na maioria das empresas. Sim. Coloco essa pessoa para liderança, só que aí eu viro para ela e falo, se vira, né? Qual é o fator que está positivo, né, benéfico para essa pessoa? Ela conhece a função e ela conhece como a empresa funciona. Isso para mim é 50% do caminho andado. Agora, segundo caso, eu tenho um grupo que eu não enxergo ninguém ali com perfil de liderança e trago um líder pronto de fora. Eu posso primeiro ter uma certa aversão da equipe ao receber aquela liderança e segundo, por mais líder que essa pessoa seja, ela não conhece o funcionamento da empresa. Então é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Para eu conhecer o funcionamento de uma empresa, não é da noite para o dia. Eu vou ter um tempo para que essa pessoa realmente fique inteirada do que funciona e do que não funciona dentro daquele... Absorva a cultura, né? Absorva aquela cultura. Se você fosse me perguntar, então faz o quê? Né? Eu acho que uma empresa que ela está consolidada, que ela conhece a sua cultura, que isso é bem massificado para todo mundo veste essa camisa, como dizia antigamente. O que seria o melhor, o cenário ideal? Eu destacar essa pessoa que eu enxergo que tem um potencial, não tiro ela ainda. Eu treino essa pessoa. Eu vou dizendo para ela, olha, o seu futuro, se você quiser, é estar aqui. Mas para isso eu preciso que você estude. Então tá aqui, ó, vamos fazer esse curso, vamos fazer essa mentoria. Esse seria o cenário ideal, porque você já tem uma pessoa que conhece a cultura, que entende e compra aquela cultura como dela, e aí você consegue destacar e treinar essa pessoa para que daqui a um tempo, não, agora ela tá pronta. Agora ela assume a posição. Mas nem sempre é assim que a gente consegue dentro das empresas, né? Sim. Essa loucura, essa correria, esse imediatismo, o crescimento rápido a curto prazo, muitas vezes não permite que as empresas façam isso com cuidado, né? A longo prazo, com estudo. Então a gente fica nessa balança aí. E eu acho que isso que você está mencionando, a minha impressão é que ele acontece até com mais frequência nos primeiros cargos de liderança da organização, que é aquele que é supervisor, coordenador, que realmente ele saiu dali da área técnica e subiu. Esse é o que tem a maior dificuldade. Sim. E tanto para assumir aquele cargo e para se desvincular do trabalho dele. Sim. Aí a gente entra nas empresas hoje, a gente vê que esses primeiros líderes ali que existem na pirâmide, eles são basicamente um executor que está num cargo maior. Exato. Ele não é um líder. E aí o que acontece? O que a gente mais ouve, você deve ouvir muito isso também. A gente só ouve eles falando que eles fazem tudo, que eles centralizam tudo e a equipe não consegue ajudar ele. E aí aquele negócio vai indo para cima, né, da pirâmide, da organização e fica um negócio que não anda, né? Não se desenvolve. Até porque, assim, por que ele faz tudo? Porque, e aí ele vai adoecer terrivelmente Com essa certeza. pessoa. Por quê? Porque ele está no meio do processo. Então ele tem uma reunião com a gestão e a gestão diz, olha, avisa o pessoal isso, isso e isso. Nós tomamos essa e essa decisão. Agora você precisa passar isso para a equipe. Aí ele, com medo da reação da equipe, ele passa de uma outra forma. Muitas vezes não é a forma certa que ele tem que passar, né? Ou se não, além dele passar de uma outra forma, no meio do processo, ele tira umas 3 informações para não dar um baque. Ele fala assim, não, melhor eu fazer isso aqui, eu não passar tudo pro pessoal, deixa que eu faço, que aí eu vou criar menos atrito. Eu costumo dizer que esse líder, ele é um libriano, coitado, que sou eu. Por quê? Porque ele fica na balança, tentando equilibrar tudo, né? Ele não quer se indispor com ninguém, então ele não quer se indispor com a gestão, ele não quer se indispor com seus colaboradores. E aí, você tem um péssimo líder, né? É muito sofrido. É muito sofrido, só que qual é o grande lance que tem que ser a virada de chave desse líder? Cara, você tá atendendo a todo mundo e a hora que você for cobrado pelas suas atribuições, nenhuma delas foi feita. E aí, ninguém vai querer saber que você não fez, porque você estava tapando outros buracos. Que isso não é o seu papel. Então, o que você está querendo fazer? Que aí é quando eu toco na ferida do líder. Você tem família? Tem. Você tem conta para pagar no final do mês?
Tenho. E por que que você está mais preocupado com as contas que o colaborador da sua equipe tem que pagar do que com as suas? Tô, obviamente, porque se você está resolvendo o problema dele e não está resolvendo o seu, qual vida que vale mais? A sua ou a dele? Né? Então, às vezes, a gente tem que dar Um choque. um choque, um banho de água fria. Da pessoa entender que, ao invés de ela achar que ela está ajudando, ela está atrapalhando, ela não está deixando essa pessoa crescer uma vez que ela não comunica corretamente. Né? Ela não está deixando a pessoa desenvolver dentro da empresa, ou até mesmo você enxergar que ela não tem características, não se encaixa naquela equipe, porque você não está deixando ela executar o que ela deveria executar por medo dessa comunicação, de muitas vezes uma comunicação que você tem que negar ou que você tem que travar algumas atitudes da pessoa. Sim. E o engraçado é que a gente, como ser humano, a gente, de certa forma, quando a gente está em conjunto, a gente se sente mais forte, óbvio. E quando a gente sente fraqueza, é mais difícil a gente ter a empatia. Sim. A gente, às vezes, abusa quando a gente vê que existe algum sinal de fraqueza. E aí entra naquele dilema, né? O líder muitas vezes se fecha e quer se mostrar forte, ou então ele não consegue demonstrar esse sinal de fortaleza, e aí o pessoal vai e domina a área, domina a liderança dele. Então existem esses casos que, às vezes, até uma pessoa só dentro daquela equipe, ela é a pessoa que, vamos dizer assim, ela está influenciando várias outras, né? No sentido até ruim que eu estou falando, que são os insubordinados, né? Como é que você acha que um líder poderia lidar com insubordinações? Porque é uma coisa que você não espera. Uma vez que você tem aquela posição, você não espera que você vai conversar com a pessoa e ela vai ter uma reação Vai ser reativo, né? Vai, né, te desrespeitar, te ser insubordinada mesmo. Como é que você acha que a gente lidera isso aí? Eu acho, Pedro, que toda pessoa tem uma história por trás, né? E eu também não tenho como te trazer uma receita de bolo que eu faça o que eu estou dizendo que Sim. vai dar certo. Não. Mas eu acho que a gente tem que conhecer que história está por trás ali, né? Recentemente a gente estava fazendo consultoria com uma empresa e logo inicialmente nós fizemos reuniões separadamente com cada líder de setor. E os primeiros líderes que eu atendi eram os líderes mais antigos da empresa. E depois, em seguida, os mais novos. Ninguém precisava nem me dizer quanto tempo de casa tinha, mas você percebia perfeitamente que os líderes mais tensos, estressados e que respondiam as coisas assim com má vontade, irritados, eram os mais antigos. E os mais novos, receptivos, prontos para qualquer coisa, todo mundo empolgado. E existia uma rixa dos mais antigos Das com os mais gerações. novos. Por quê? Porque nesse meio de caminho abriu-se uma outra empresa de um mesmo grupo e essa nova empresa que surgiu já veio com um novo pensamento, uma nova valorização. Em momento nenhum, aqueles mais antigos se sentiram valorizados com a abertura dessa outra empresa. Todo mundo trabalhava em conjunto dentro das mesmas quatro paredes. Porém, essa nova empresa vem só com um nome diferente e as pessoas mais valorizadas. E os antigos, que se diziam responsáveis pela abertura dessa nova empresa, afinal de contas, Entendi. estamos aqui há tantos anos, e só conseguiu abrir uma nova empresa por conta da gente, né? Foram se sentidos deixados de lado. Num primeiro olhar, a minha equipe, quando a gente fez as primeiras reuniões, a gente falou, nossa senhora, que pessoal complicado. Depois, quando você consegue dar 2 passinhos para trás e olhar, você começa a entender, essa pessoa não chegou aqui hoje. Ela chegou muito antes de mim. E ela já teve que passar por coisas, ouvir coisas, que a fez criar essa casca. Muitas vezes de bloquear o novo. Então, a gente precisa entender que toda pessoa tem uma história. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça de não ninguém. é relativizar nada. Não é isso. Mas antes da gente chegar, desculpa a expressão, colocando o pé nas portas, a gente precisa identificar e conhecer cada pessoa que está ali. Por que essa pessoa é assim? Será que ela sempre foi assim? Será que ela é assim com todo mundo? Ou existe uma história por trás? Quantas e quantas pessoas já entraram com consultorias em empresas e saíram demitindo uma galera sem entender
de fato, por que essas pessoas agiram assim. Sabe por quê, Pedro? Senão a gente entra num círculo vicioso. Eu tô com uma pessoa antiga, não tá rolando, ela bate de frente comigo, as coisas não se resolvem, eu mando embora, contrato uma. Será que daqui a 3, 4 anos, essa outra pessoa também não vai chegar nesse ranço, né? De estar com essas atitudes? Então, assim, eu preciso primeiro conhecer a pessoa, a história dela e o porquê que ela é uma pessoa assim. E aí, se dessa forma não tem motivos para essa pessoa estar assim, ou ela não se mostra receptiva a mudanças e não entende que meu papel é tentar mudar aquela realidade e não quer entrar nesse trem comigo, aí beleza. Minha consciência está tranquila de que tudo foi feito. E aí realmente essa pessoa não se encaixa no perfil da empresa. Mas eu acho uma irresponsabilidade muito grande de qualquer gestor ou de qualquer consultor ou de um novo líder que entrou na empresa olhar e num amor à primeira vista já dizer, não funciona, essa pessoa precisa rodar. Até porque a gente não pode ter a predisposição, né? Aquele no começo que estava falando, né? De pessoas difíceis, a gente já estigmatizar alguém assim, isso não é legal, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é o famoso feedback, né? O feed forward, que o pessoal fala também. Porque se você não parar para conversar mesmo com a pessoa, ter aquela conversa que é delicada. Sim. É muito difícil ter essa conversa. E as pessoas preferem muitas vezes fugir. Então, às vezes, a gente vê até que decisões são tomadas acima e ela só comunica. Ou então passa até pro setor de RH, coitado do setor de RH. Vai lá e fala assim, ó, não dá mais pra mim não. Agora você vai lá e fala Isso com aí. ele que ele tá demitido. Cara, isso não existe. Isso Não você tá se demitindo da sua função Sim. de liderança. Porque da mesma forma que você contrata, você está com aquela pessoa ali, o mínimo que você pode fazer é comunicar a ela que ela vai ser desligada. E nesse meio do caminho, o certo seria você conversar com ela e demonstrando, dar sinais para ela que ela não está fazendo do jeito que você imaginaria, sabendo, obviamente, que às vezes o jeito que você imagina, como a gente conversou antes, não necessariamente precisa somente ser daquele jeito. Sim. Né? Então, acho que a primeira coisa seria essa conversa que a gente precisa ter. Né? É a tal da comunicação que a gente vem vendo, né? E a empatia. Um líder que não está preparado para mandar uma pessoa embora, para desligar uma pessoa da empresa, é porque ele não tem certeza do que ele está fazendo. Porque quando você entende que realmente não está funcionando, você pode dizer isso para a pessoa. Sim. Olha, qual o problema? A gente tentou, né? Você lembra? A gente conversou, você tentou uma modificação, acabou não conseguindo, a gente também entendeu. Agora, hoje, muitos líderes, e digo você, de RH, estão com o discurso pronto de a gente está fazendo mudanças e aí você já não encaixa mais no perfil. Teve uma vez que eu recebi uma ligação, eu tinha feito uma indicação de uma pessoa para uma empresa, né? Uma empresa que a gente atendia, de consultoria, e aí precisava de uma colaboradora. E aí a gente conhecia essa colaboradora de uma outra empresa, que ela tinha saído e tal, e aí nós indicamos. Ela entrou, ficou um tempo e tal. Depois de meses, eu não me lembro quanto, ela me mandou uma mensagem. Raquel, eu tô no mercado novamente, se você souber de alguma coisa e tal, né, puder me indicar. Eu falei, mas tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eles me chamaram, disseram que a empresa tá passando por várias mudanças e que eu não me encaixo mais nesse perfil, mas que não foi nada demais, beleza, passou. Até, Raquel, se você souber por que eu fui mandada embora, Isso é muito... você me fala. Então, até que ponto essa liderança tinha certeza do porquê queria mandar essa pessoa embora? Dificilmente foi porque essa frase fez sentido que o perfil não estava se encaixando. Se ela estava fazendo errado, quantas vezes você chamou essa pessoa e disse, não é assim? É aquela coisa, o óbvio precisa ser dito. Dentro da minha cabeça é muito óbvio que ela tinha que fazer tal coisa. Mas eu preciso dizer para essa pessoa. E aí eu puxo muito gancho. Você tem filhos, Pedro? Não, ainda não. Quando a gente tem filhos, né? Mas você já deve ter visto por eu enquanto professor, Sim. que filho, ele implora, ele pede por regras, né? Então, muitas vezes você fala, meu pai é bravo, meu pai não sei o quê, mas a gente precisa de regras para viver, a gente precisa de rotina para viver. Então, eu entendo um colaborador hoje, né? Eu entendo um colaborador como um filho, que eu preciso ter um meio termo.
Eu preciso impor regras, eu preciso criar uma rotina, eu preciso tomar decisões difíceis muitas vezes e, ao mesmo tempo, às vezes eu tenho que baixar a guarda um pouco, recuar e trazer o meu carinho, trazer a minha empatia em algum momento. Isso é o ser humano. Assim tem que ser em qualquer relação. Não estou te dizendo que eu consigo isso todos os dias. Sim. Porque muitas vezes a minha filha está cansada de saber que ela tem que arrumar o quarto dela. E eu tenho que repetir 7 dias por semana. Muitas vezes eu tenho que fazer junto. Porque eu estou lidando com um ser humano. Então não existe uma fórmula pronta. Falei uma vez e é o suficiente. Não. Isso era na época dos nossos pais, nossos avós. Sim. Hoje não funciona mais assim. Né? A gente tem que ter muita paciência. Sim, é um exercício diário. É um exercício diário. Assim como pode ter certeza que outras pessoas têm que ter muita paciência com a gente na hora de lidar com a gente. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Eu sei que tem coisas que eu sou chata, meu marido que eu diga. Mas eu acho que tudo é uma balança. Não dá mais pra gente achar que em nenhuma relação dá para ser a ferro e fogo. Sim. Não existe mais essa relação, nem em casa, muito menos dentro de uma empresa vertical. Sim. Eu mando e todo mundo obedece. É preciso, em algum momento, ter um horizonte para que a gente possa enxergar de forma mais ampla, né? De cima para baixo a gente não enxerga muito bem, à frente dos olhos a gente enxerga bem. Então eu preciso olhar para as pessoas. Eu preciso olhar muito mais do que o que eu tô vendo ali, além. Sim. Qual é a história dessa pessoa? Por que que ela tá assim? Por que que ela age dessa forma? Né? E até você comentou essa questão de indicar pessoas, isso sempre é muito delicado, né? Nossa, eu detesto. Eu também não gosto muito não, mas lá, né, a gente no cargo de professor, ainda mais de gestão, a gente acaba tendo essas buscas, né? Pô, você tem alguém para indicar aí? Sim. E aconteceu uma situação recentemente de uma ex-aluna que ela pediu a indicação de uma pessoa para a empresa dela, ainda como estagiário. E aí eu indiquei a pessoa. E eu penso muito, escolho a pessoa certa com perfil do que é o negócio, tá? Indiquei a pessoa. Primeira semana, excelente, tá indo muito bem, tal. Aí eu falei, que legal. A menina que estava fazendo estágio veio me agradecer, falou que estava indo tudo muito bem. Passou um mês, eu recebo a mensagem dessa pessoa que pediu a contratação, não funcionou, você tem outra? Eita. Eu, não tenho outra, mas vou buscar saber. Só respondi isso. Até hoje, eu não consegui ainda conversar com ela, porque eu não vou indicar uma outra pessoa sem saber o que aconteceu com aquela relação ali. Então, eu preciso conversar. Até hoje, eu não consegui ainda achar a pessoa que eu indiquei. O que aconteceu? Para eu entender, porque eu não posso ficar indicando pessoa toda hora se o problema está na liderança. Então, entra muito naquele negócio que você tinha falado do RH, que já tem uma frase pronta. A gente precisa ter um certo cuidado, assim, porque senão você marca a pessoa muitas vezes por muito tempo ou para a vida inteira. Sim. Então, existe esse caráter de responsabilidade do líder, porque a relação pode ficar tão tóxica, como o pessoal fala, que a coisa, ela te marca. E aí você vai ter problemas futuros, pessoalmente e profissionalmente, por muito tempo, né? Na verdade, assim, eu hoje, se eu estivesse atuando diretamente dentro de um RH de uma empresa, antigamente eu não tinha essa visão, mas hoje eu tenho que, a hora que um líder chegasse para mim e falasse, pode demitir, eu ia perguntar, quantas vezes você já conversou com essa pessoa? Exatamente. O que você já tentou fazer para que isso melhore? Porque eu não posso demitir uma pessoa do nada. Né? Então, nós não somos máquinas, como a gente estava falando antes, que deu defeito, troca uma peça, deu defeito de novo, troca uma peça, não tá dando mais, eu descarto essa máquina e compro uma nova. Isso não existe. Porque aí pode ter certeza, deu errado com uma, vai dar errado com duas, vai dar errado com três, e o seu turnover vai estar terrível, né? Então, o RH, ele precisa ter também essa liberdade dentro da empresa de questionar os líderes, de até onde você tentou para contornar essa situação. Quais foram as ferramentas que você utilizou
para mudar essa situação com a pessoa. Você já conversou? Você já trocou ela de posição? Você já viu se ela não se encaixa melhor em um outro local da empresa? Ou não? Ela não te ouviu, você não gostou e simplesmente não quer mais, Sim. né? Essa relação é a tal da conversa difícil, né? Mas não tem outro jeito de você construir uma relação, a não ser que a sua visão realmente seja uma visão um pouco materialista, assim, transacional, né? Que eu só enxergo isso aqui como meu trabalho mesmo. Então aqui eu mando, você obedece. Aquela frase horrorosa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí se você enxerga realmente a sua liderança como uma coisa muito transacional, inevitavelmente você vai acabar dessa forma. Porque você está enxergando a pessoa como um custo, como um recurso que ele é descartável. Então eu acho que tem muito esse olhar de ver a pessoa como pessoa também, né? Agora, além disso, nós temos uma questão muito complexa. Essa história de manda quem pode, obedece quem tem juízo funcionava na época dos nossos pais e Sim. avós. Hoje, a gente tem um colaborador que não tem as mesmas vontades e desejos e necessidades que a gente tinha antes. Hoje, você dificilmente conversando com um jovem que está ingressando em uma empresa, dificilmente esse cara está interessado em desenvolver a carreira dele para o resto da vida fazer a mesma coisa. Sim. Não. Você tem muito mais pessoas que estão querendo empreender, muito mais pessoas que estão querendo só ter um dinheiro porque quer viajar. Você não vê tantas pessoas mais lutando pela casa própria. Não. É verdade. Ele quer usufruir a vida que ele tem hoje. A galera não quer ter carro? As pessoas não querem ter. As pessoas querem ser felizes. Olha bem isso. Eles estão errados? Não, Não. claro que não. Eles não estão. Só que o que traz felicidade para um não é o que traz para outro. Então, dentro de uma empresa, a gente ainda tem isso. A gente tem um choque de geração gigantesco. Gigantesco. A gente tem visto isso hoje na internet. Esses dias, uma amiga me mandou um vídeo que eu morri de rir. Eu sou uma que muitas vezes questiono, vão querer me cancelar agora, hein? Muitas vezes questiono essas músicas que tem hoje em dia, os funks que tem, as danças que tem, a forma como dançam, né? O que é dito muitas vezes na música, eu fico apavorada. E aí eu me sinto assim, uma idosa de 95 anos. E aí uma amiga me manda, sou dos anos 80 e 90, então uma amiga me manda um vídeo com as músicas que a gente ouvia nos anos 80 e 90. E eu falo, meu Deus, que vergonha. Porque eu era uma menina de 10 anos dançando El Chan e eu tô querendo falar o quê do TikTok agora? Então eu tô me sentindo minha avó e minha mãe falando mal da nossa geração. Nós estamos fazendo a mesma coisa, querendo dizer que a nossa geração era melhor do que tá aqui. Na verdade, não tem melhor nem pior, como dizia o funk, apenas diferente. Tá vendo? Ensinou. Ensinando desde os anos 90. Então, eu acho que a gente tem que entender que o que é primordial para mim dentro do meu trabalho pode não ser para a pessoa que está trabalhando comigo. Por isso, mais uma vez, que conhecer a realidade do outro é muito importante. E aí eu trago para a sala de aula mais uma vez. Eu, enquanto professora, não adianta eu querer conquistar os meus alunos levando muitas vezes uma música de Caetano Veloso. Eu tenho que trazer alguém que eles conheçam, algo palpável para querer conquistar esse pessoal, né? O que isso tem a ver com a empresa? Muitas vezes dentro de uma empresa hoje em dia que você tem 70%, 80% de jovens, você oferecer como um benefício plano de saúde, muitas vezes para ele não está querendo dizer nada. É verdade. Agora, você ter um Gympass, você ter um cartãozinho para o supermercado, você ter outras coisas, você ter uma premiação que é uma viagem, você tem que entender o público que você está lidando. Mais uma vez, o que é válido, importante, necessário para um, não é para outro. Exato. E aí, vão me achar repetitivo. Se eu não tiver empatia de olhar para o outro sem um preconceito do que eu vou encontrar, essa relação fracassada. Que é aquele negócio da estigmatização, né? Que a gente estava conversando no início. Isso é interessante porque a gente a gente aprende muito em sala de aula, né? Pode parecer batido esse termo, mas a gente aprende muito. Eu tive uma experiência no meio do ano passado, né? Que eu peguei uma turma de cerca de 55 alunos. Nossa. É muita coisa.
E era turma de engenharia. Então, é muito homem, né? E homem fala bastante. É bagunceiro, Olha, é mais gente, bagunceiro. falam de mulheres, ó. Não, homem, nossa. Homem é Bem, mais fofoqueiro que mulher, inclusive. nem fala. Aí eu falei, caramba, eu fiquei algumas aulas assim, pensando como é que eu vou contornar essa situação. Porque realmente eu me senti. E em universidade a gente não tem esse problema, mas eu senti me dando aula em ensino médio. E eu não sou talhado para isso, tanto é que eu não dou aula em ensino médio, né? Então eu falei assim, caramba, como é que eu vou contornar isso? Eu comecei a pegar do meio pro fim da aula, a todo exemplo que eu dava, eu falava de futebol. Pronto. Resolvi o problema. Acabou. Aí comecei a ter a atenção deles. Porque não adiantava muito eu ficar falando da empresa, da Netflix, do Uber, às vezes. Aquilo eles entendem, já é uma empresa mais geracional deles, Sim. né? Mas quando falou de futebol, meu amigo, aí mudou totalmente a conversa. Aí eles começavam a tentar entrar no futebol, falavam assim, não, pera aí, mas volta aqui um pouquinho. Vamos fazer um paralelo aqui. Esquece eu o não tô Flamengo, querendo, só um minutinho. eu não tô querendo falar exatamente futebol, eu tô dando um exemplo. Mas é você se adaptar. É você se adaptar àquela realidade, né? Eu acho que é por aí, né? É. E aí o líder, ele, às vezes na hora ali do corporativo mesmo, ele também precisa saber isso, né? Que são os benefícios que eu vou dar, a forma que eu vou motivar, tirar a pessoa do lugar, né? Eu acho que era isso que você estava falando, né? É exatamente isso, né? Então, por exemplo, essa empresa que eu estava te falando mais cedo que a gente atende, que é de 90% homens, chão de fábrica, né? E ali, muito próximo, duas comunidades muito simples, muito carentes, que 90% desse pessoal mora ali em volta. O que será que vai ser mais interessante eu investir? A gente debatendo sobre o planejamento dele de endomarketing esse ano, né? E aí, eu poderia muito bem trazer, como muita gente faz, coloca no Google, ações de endomarketing 2025. E aí aparece palestras, né? Vídeos genérico. motivacionais, Cara, não vai funcionar, eu preciso conhecer meu público, né? Então, o que a gente começou a olhar? O que eu preciso fazer que vai ser interessante para esse pessoal? Uma das coisas que a gente vai fazer é uma ação muito simples. A gente vai levar picolé, porque tá um calor horroroso. E essas pessoas estão dentro de galpões de macacão, trabalhando o dia todo. Nossa, Raquel, que ideia revolucionária! Obviamente que não, mas faz sentido para eles. Que outra ação que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Dia das Crianças, levando eles em cima de caminhões ali por volta das comunidades que são famílias deles. Isso faz sentido para eles. O que não faz sentido para eles muitas vezes? Colocar todo mundo cansado, com macacão pesado, para ouvir uma palestra do que você deve ou não fazer, né? Dar, de repente, um brinde, uma bolsa térmica para ele levar para a praia. Muitos deles nem vão. Então, a gente precisa conhecer as pessoas. O seu tema falando, né, de lidar com pessoas difíceis, se alguém virar para mim e falar, você é muito difícil, eu vou ficar quieta. Mas lá dentro de mim eu tô falando, e você é fácil. Não é bem assim, né? Todos temos um lado Todos difícil, temos, né? Não gente, tem jeito, todos né? temos. E alguns deixam florescer mais um lado em algum momento da vida ou até em algum ambiente que ela tá, né? Outros deixam florescer mais o outro. Mas você falou a questão do endomarketing, eu acho que isso é interessante porque o marketing em si, ele é mais para fora, né? Isso. E o endomarketing mais para dentro da empresa. E eu acredito que com essa geração toda que a gente está lidando, com essa multiplicidade de necessidades que as pessoas têm, né? Que já não é mais aquela coisa padronizada da economia em massa que a gente teve no século passado, eu acho que se faz cada vez mais importante, né? Mais rápido e mais urgente que as pessoas comecem a entender que essa valorização dela, individualmente falando, é importante e o endomarketing desempenha um papel primordial, né? Primordial, né? Mas assim, infelizmente ainda muitas empresas não entendem isso, né? Hoje a gente tem grandes empresas como Heineken, Delp, né? Empresas grandes que entendem que nós estamos vivendo um momento, principalmente pós-pandêmico, em que as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Então, eu preciso olhar cada vez mais para dentro das empresas, né? Eu preciso entender que um colaborador feliz, ele produz
dobro do que ele não produz, do que ele produz quando ele não está feliz. Então, até mesmo aquele gestor capitalista, ele precisa entender que isso vai gerar lucro para ele. Claro. Né? Se ele quer ver dessa forma, tudo bem. Tá tudo bem. Então, olhar para dentro da empresa é olhar para as necessidades das pessoas, de que forma eu posso transformar aquele ambiente de trabalho mais saudável e feliz para esses colaboradores. E às vezes, Pedro, as pessoas acham que precisam fazer ações caríssimas para isso, e não. Às vezes são coisas simples como o picolé, que eu acabei de te dizer. Né? Às vezes é uma caminhada que a gente vai fazer com todo mundo. Vou te dar um exemplo. Essa mesma empresa que a gente atende, somos muito felizes lá dentro, inclusive, era uma empresa que fazia ações de forma muito intuitiva, porque tem líderes que já tinham essa visão lá dentro, mas que não conseguiam dar andamento nas ações porque não dava tempo. Certo. Não são pessoas contratadas para isso. Tinham essa visão, mas você não tinha um setor para isso. E todo ano, no fim de ano, eles têm uma confraternização, que era um culto, seguido de um lanche, e muitos, muitos, muitos prêmios para sortear que eles conseguiam com fornecedores. Esse ano, nós fizemos pequenas mudanças na confraternização. Sabe qual foi uma delas? E que fez um sucesso tremendo, que nem eu imaginava que ia ser tanto? Nós colocamos mesa. Caramba. Porque durante um tempo, eles ficavam em pé. Depois eles tinham cadeira. Mas eles recebiam um monte de lanche e a gente não tinha nem onde apoiar. Você acredita que o fato da gente ter alugado mesas com toalhas foi o fato mais comentado por todo mundo no dia seguinte? Caramba. Então olha como são coisas muito simples que a gente pode desenvolver dentro de uma empresa e que vai fazer esse colaborador se sentir mais olhado. Prestar atenção em mim, né? Prestaram atenção, entenderam que nós somos pessoas. Sabe a segunda coisa que chamou atenção e que eles adoraram? Nós liberamos o turno 30 minutos antes para que eles pudessem tomar banho. Porque, né? Trabalham de macacão, em galpão, um calor danado, com solda. Então, nós liberamos 30 minutos antes para que eles pudessem tomar banho, se arrumar um pouco. Teve gente que nem fez, mas muitos fizeram. Para chegar ali e poder participar desse momento de forma mais justa, como seres humanos. Né? Então, são pequenos detalhes. O endomarketing, ele precisa estar atento aos detalhes. Levar campanhas genéricas que a gente acha na internet não faz sentido nenhum. É bonitinho no primeiro mês, é bonitinho no segundo. No terceiro, você já tem a pessoa falando bombom, lápis. O que você gastou com papel para escrever isso não faz sentido. Né? Tenho tempo para contar um caso muito rápido. Fique à vontade. Uma vez eu estava fazendo um treinamento sobre felicidade, né? Inclusive tem um congresso internacional de felicidade, que é maravilhoso. As pessoas entenderam como isso é importante para o meio corporativo. E aí uma palestrante estava contando que ela entrou para fazer consultoria de endomarketing numa empresa. E aí, não, gente, olha só, uma das ações que a gente pode fazer é dar o café da manhã pro pessoal. Ah, então tá bom. Aí ela falou assim, não, tá ótimo. Nós vamos colocar o café da manhã, tá? Mas eu quero que a gente coloque uma caixinha de sugestão. Tudo bem, RH? Tudo bem. E aí fizeram o primeiro mês, colocaram aquela mesa de café da manhã, o pessoal. Uau, que maravilhoso, agora a empresa dá café da manhã. E a caixinha tava lá. No segundo mês, o café da manhã, e já surgem alguns comentários na caixinha. O primeiro comentário foi: poxa, como que é que eu como essa fruta se ela não tá cortada ou descascada? Não adianta nada. Aí o RH murchou. Calma, gente. Vamos cortar a fruta e vamos manter o café da manhã. No mês seguinte, fruta cortada, café da manhã e outro bilhete diferente. Tá doido? Só tem fruta. E cada vez que entrava, você viu uma reclamação diferente. E o que o RH fez? Murchou. Poxa, nada do que a gente faz Eu ouço muito isso. deixa as pessoas satisfeitas. Será que o que você está fazendo é de fato o que as pessoas precisam? É isso. Será que você está fazendo ações paliativas ou você está tentando entender quem são esses seres humanos e quais são as suas necessidades? Sim. E vou além. Se você de fato já entendeu quais são as necessidades e você está fazendo de tudo e mesmo assim tem um ou outro que não está satisfeito, primeiro, entenda. Você tem 100 funcionários. Quantos estão mostrando insatisfação? Isso é muito pouco. Com certeza.
E esse você já deve ter detectado de outras formas. Já chamou esse umzinho separado para entender o que passa na cabeça dele? Ah, não, já fiz tudo que podia. Aí eu chego no pior. Então essa pessoa tá fazendo o que ainda dentro da empresa? Exato. Sabe? Então são coisas que a gente acha que são muito difíceis da gente fazer. Sim. A gente só precisa enxergar de outra forma. Exatamente. E aí entra naquele caso que em algum momento, vamos imaginar que a pessoa fez todo o processo, né? Ela tá enxergando as pessoas como pessoas, ela teve as conversas, mas chega um momento decisivo, quando você enxerga que aquela pessoa não tem mais condição de ficar Não tem ali. perfil daquela Não tem empresa. perfil, não tem a cultura da empresa, seja pelo que for, a pessoa não está adequada ao que você imagina. Quando é que a gente... Existem alguns sinais, eu acredito, que a gente pode perceber isso, e ele vai se construindo ao longo do tempo. Mas eu acho que se tem algum tipo de relação, algum fator que a gente pode colocar ao identificar isso, é tempo. Acho que é por aí, né? É, exatamente por aí. A gente precisa ter tempo e a gente precisa também ter a consciência de que, aquilo que eu falei lá atrás, a sua consciência tá tranquila, né? Você tentou de todas as formas e não aconteceu. A gente precisa entender que até o fato de uma pessoa ser demitida é bom para o crescimento profissional dela. Sim. Só não vai ser bom quando ela não sabe por que ela está sendo demitida. A pessoa precisa saber exatamente por que ela está sendo demitida. E eu tenho um caso rápido. Não, fica à vontade, pode falar que temos tempo, tá tranquilo. Eu atuava também consultoria numa empresa de Niterói. E aí, olha como é que são as coisas. Me pediram para fazer um processo seletivo para contratar gerência e subgerência. E aí recebo o currículo de uma pessoa, um currículo excelente. Ainda falei assim para a empresa, olha, ele pode começar como sub, porque nunca é bom você já começar lá por cima. E a gente entendendo que ele tem perfil, ele pode logo virar gerente, porque o cara tem um currículo ótimo. Gostei muito da entrevista dele, foi excelente, tá. A gestora ficou super feliz. Raquel, então tá, vou ligar para ele começar. Ligou, aí a pessoa falou assim, olha, porque na verdade, quando vem na verdade já fica tenso, né? Na verdade, eu tô ainda na outra empresa, realmente a gente sabia que estava na outra empresa. E eu queria saber quanto que você tá pensando em pagar, porque ela não tinha falado de valores ainda e tal. Eu vou pedir demissão. Aí começou a enrolar. Não, eu vou pedir demissão, mas eu preciso esperar porque a pessoa tá viajando e eu não quero fazer isso com ela, tenho muito respeito e tal. Enrolou. No final disse assim, olha, eu vou optar por ficar aqui mesmo. Ela me fez uma contraproposta e eu vou ficar aqui na empresa mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Morreu o assunto. Uma semana depois, a gestora dessa empresa, tem muito conhecimento em Niterói, conhecia a gestora da outra empresa que ele ia sair, né? E as duas, em alguma conversa, eu não me lembro se alguém intermediou essa conversa, alguma coisa, ela resolve saber a história, como aconteceu. Não foi nada disso. Esse colaborador fez a entrevista com a gente, levou para ela que tinha feito a entrevista com a gente, disse que a gente tinha oferecido um salário mais alto para ele, mas que ele gostava muito de trabalhar lá, se ela tinha uma contraproposta. Só que ele jogou o valor muito lá em cima. Ela subiu um pouco, mas não a ponto de. Nesse meio de caminho, quando ele ia subir de cargo, ia ganhar mais, aumentaram, fizeram como proposta para ele, elas ficam sabendo dessa história. Caramba. E da mentira para ambas as partes. O que aconteceu com esse colaborador? Ele foi demitido. Qual foi o erro nessa demissão? Não foi dito a ele que foi descoberta essa situação. Quando eu faço isso, primeiro, enquanto ser humano, eu guardo aquele rancor dentro de mim que não é bom. Enquanto gestor, eu não tô dando a oportunidade desse ser humano dele ver que ele errou. Que até hoje esse cara não sabe que ele fez isso. Isso é muito assim, que ele não sabe que as pessoas descobriram que ele fez isso. Eu queria essa pessoa na minha empresa? Obviamente que não. Tô lidando com uma pessoa que tem um defeito de caráter grande. Sim. Afinal de contas, você gostava daqui ou não? Você tá aplicando para cima da empresa. Qual era? Que respeito é esse que você tinha pela empresa, né? Mas eu preciso ser clara e dizer, eu descobri, nós ficamos sabendo disso, né? Então, olha como isso foi ruim. Então, eu preciso entender que meu papel como liderança também é formar pessoas. Sim. E até na demissão, eu estou ajudando na formação dessas pessoas. Primeira vez que eu demiti uma pessoa, eu quase morri.
Eu chorei junto com ela. É difícil pra caramba. É muito É muito difícil. ruim. É muito difícil, né? Porque você tá ali vendo uma família perder uma renda. Não é só aquela pessoa, é uma família. Eu chorei junto com a menina. Primeira vez que eu demiti. Mas eu fui muito clara com ela. Olha, era uma escola. A escola já tentou assim, a escola já tentou assado. Você não se encaixou. Eu espero que você consiga se encaixar em outro lugar. Até se eu puder te indicar para outro lugar. Mas a gente precisa ver uma mudança de comportamento que aqui não teve. Mas foi doído. Não, e é dessa dor aí, eu acho que o pessoal, os líderes acabam fugindo, né? Então a gente acaba vendo que o líder, ele precisa ser um formador, né? Um professor. Sim. Ele precisa conversar sempre com os seus colaboradores para deixar claro as coisas. E ele precisa ser também um grande aluno, eu acho. Eu acho. Porque se ele não se colocar nessa posição, se ele se colocar sempre na posição de que ele tem todas as respostas e que ele sabe tudo o que pode acontecer e qual é o tipo de trabalho que deve ser feito, na verdade ele acha que ele está sendo um solucionador de problemas, mas ele não está. Ele, na verdade, está colocando uma carga sobre os ombros dele que ele nem sabe que ele está colocando. Aí chega lá na frente, estoura. A bola de neve vai só crescendo, né? Em algum momento isso vai acontecer. Sim. Eu já cometi esse erro algumas vezes, né? Uma época, a primeira vez que eu fui colocada como coordenadora de uma escola, eu comecei a atirar para todos os lados. Eu ajudava nos eventos, eu conversava com o pai, eu organizava as salas, eu fazia um monte de coisa que era o papel de uma coordenação geral. Mas eu não fui contratada para coordenação geral. Eu fui contratada para coordenadora de inglês. O que aconteceu com o inglês? Começou a ter erros no processo do inglês. Porque o que eu tinha que fazer mesmo eu não Não fiz. estava fazendo. Entende? Então, assim, isso também serviu de aprendizado pra mim. Quando deu problema ali, eu falei, nossa, mas eu tô fazendo tanta coisa, mas não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então, ter esse olhar e entender isso é muito importante pro crescimento de um líder, né? Sim, sim. É você saber o seu lugar ali mesmo, né? Saber que as coisas não vão acontecer no seu tempo. Você precisa mesmo de paciência. E no final a gente acaba percebendo que, de toda a conversa que a gente teve aqui, as habilidades mesmo de líder são habilidades mesmo interpessoais e que você vai adquirindo com a maturidade, com a experiência, né? Que é paciência, compreensão, empatia. São essas coisas aí que, como a gente falou antes, elas não são materiais. Eu não compro empatia, eu não compro paciência, né? Nesse mundo de iFood que a gente vive, que a gente consegue tudo transacionalmente, a gente não tem como comprar. Existem duas coisas que a gente não consegue comprar nunca. É relacionamento duradouro, a gente não consegue comprar, e fazer e ter amor pelas pessoas. Isso a gente não consegue comprar em lugar nenhum. Não consegue. Né? Então, eu acho que essas duas coisas aí, eu acho que o líder precisa pensar, né? Eu tenho amor naquilo que eu estou fazendo e eu vou ter a paciência para esperar o tempo das coisas acontecer e não ter que atropelar né? tudo, fazer do meu jeito. Eu acho que é por aí, né? Você sabe a diferença de gerir e gerenciar? Gostaria de ouvir agora. Foi uma coisa que eu aprendi, eu fiquei apavorada. A gente ouvia muito falar de gerentes, né? Gerentes, e agora a gente está ouvindo falar muito de gestão. Sim. E aí eu fui entender qual é a diferença das duas palavras. O gerenciar, ele só analisa os resultados, ele traça as metas e ele entrega para o próximo fazer. Era o que a gente via muito dentro da corporação, né? No meio corporativo. Você era um líder, que não era nem chamado assim, você traçava as metas, você dividia os trabalhos e você mandava para o outro executar. Uma pessoa que não é gerente, mas é um gestor, então ela está ali para gerir um grupo, ela participa do processo. Então, quando você olha ali os tópicos de diferença entre gerenciar e gerir, é porque o gerir, ele faz tudo aquilo que o gerenciar faz, mas ele se coloca como participante daquele processo. Então, ele entende de que ele não só traça as metas, ele pensa de que forma que eu vou ajudar os meus colaboradores a chegarem nessa meta. Ele não só coloca os indicadores, ele pensa de que forma que o que eu posso fazer enquanto líder
para ajudar o pessoal a melhorar esses indicadores e não só traçar e entregar. Ele é participante ativo do processo. Então, por isso que grandes corporações já estão mudando, os nomes as nomenclaturas vão mudando junto com a sociedade, né? E agora as pessoas estão mudando essa gerência por essa gestão. Faz total sentido. É participar mesmo do negócio e as pessoas sentirem que você está entre elas. Exato. Não está acima, nem abaixo também, né? Porque não pode estar em nenhum dos dois lados, nem em cima nem embaixo, mas é legal a gente conseguir enxergar que também há esse lado bom, né? Pra gente não ficar só no lado da pessoa difícil, das coisas difíceis. Não. Existe o lado bom, né? Existe o lado bom dos líderes que já estão com mais essa preocupação. Porque quando a gente olha para o passado, eles não tinham tanto essa preocupação. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu mudando de lado. Não. Você, enquanto professor, o que te faz mais feliz? Olha, o que me faz mais feliz é quando eu começo a dar aula. Eu esqueço tudo. Mas vamos pensar assim, você tem os seus alunos, em relação aos seus alunos, o que te faz mais feliz? Quando eles aprendem, quando eles descobrem. Não existe para nenhum professor satisfação melhor do que saber que o seu aluno chegou lá. Sim. Que ele cresceu, que ele se desenvolveu, que ele alcançou. Quando a gente vê que um aluno passou no concurso, passou no vestibular, isso você se sente parte. Eu chego a me arrepiar. Você sente parte daquele processo, a vitória dele é a sua vitória. Sim. Então você, enquanto líder, o que tem que ser a sua maior vitória? É ver que o seu liderado conseguiu, ele alcançou, a sua equipe chegou lá. Né? É o que dizem por aí. Quando a sua equipe acerta, o mérito é da equipe. Quando a sua equipe erra, o erro é seu. Né? Isso é a nossa felicidade. Por isso que eu falo que o meio corporativo tem tudo a ver com uma sala de aula e com a casa. Né? Qual é a maior felicidade de um pai? É quando ele passa no concurso ou quando seu filho passa no concurso? É o filho. Com certeza. Isso é muito mais, né, satisfatório, traz muito mais prazer e felicidade. Sim. Então, se você é um líder que por acaso não quer ter os seus filhos, não digo dentro de casa, né? Mas não quer lidar com pessoas, você tá no lugar errado. Sim, vai para um outro trabalho que não precisa tanto disso. Vai para um setor que é só você e um computador, entendeu? Tá tudo bem tá também. Tudo bem. É isso aí. Raquel, acho que a gente passou por tudo aqui. Foi muito legal. Esse papo foi rápido, né? Geralmente passa rápido o negócio aqui. Mas muito obrigado por você ter participado aqui. E queria que você deixasse o contato aí pro pessoal aí te encontrar nas redes sociais aí da Primata. Como é que o pessoal pode te encontrar aí? Nós somos a Primata, né? Nós fazemos um trabalho de marketing 360, então a gente atende tanto a parte de marketing quanto endomarketing, quanto a parte de rede social, quanto a parte de entrevistas, né? Processo seletivo. A gente está no Primata Endomarketing no Instagram. Eu sou Raquel Peralva, Raquel com CK, também tô lá no Instagram. Vai estar os contatos aí, galera. Coloca lá pra gente, a gente se encontra por aí. Foi ótimo, adorei. Muito bom, Raquel, obrigado. Eu que agradeço. Galera, mais uma vez, obrigado aí. Já sabe, né? Curta, comenta e compartilha aí para você continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.